Bom dia. Estamos vendo no Salmo 42 sobre a depressão, para aplicarmos a nossa própria vida e também ajudarmos outras pessoas. É algo que, quando nós conversamos, com as pessoas e elas abrem um pouquinho a sua vida, a gente percebe que é uma luta muito comum do nosso tempo. Provavelmente a mais comum. Também devido àquilo que já foi falado, porque o homem, depois da queda, vai experimentar os efeitos desse afastamento de Deus, e a tristeza vai mostrar que a nossa vida não é o que devia ser, para nos conduzir ao que ela deve ser, não é? Vamos ver aqui se vai aqui. Aí, obrigado. O salmista fala: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Estamos concentrando e respondendo algumas perguntas aqui nesse versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Nós vimos na mensagem passada que a depressão é a condição necessária, a condição espiritual necessária para a nossa santificação também. Deus vai usar muito da nossa tristeza para alinhar a nossa vida ao que Ele preparou para nós. E começamos a ver de que forma a depressão nos serve como condição espiritual necessária, então, para a gente continuar crescendo. E vimos duas coisas. A esperança que a gente veja o resto hoje. Vimos que a tristeza nos motiva a avaliar nossa condição espiritual. E vimos que a tristeza nos motiva a buscar a Deus como aquele que cuida de toda a complexidade do nosso ser, e a complexidade está somente resumida aí nessa parte material, que é o nosso corpo, e imaterial, a nossa alma, mas há muitas palavras na Bíblia mostrando que o ser humano, ele tem uma complexidade muito interessante dada por Deus, e Deus trata de cada parte da nossa vida. Então, continuando, de que forma a depressão nos serve como essa condição espiritual necessária para a gente continuar crescendo? A tristeza nos ensina sobre nossa fragilidade, combatendo a nossa autoconfiança e autossuficiência, que são naturais na nossa vida. Então, no Salmo 31, o salmista diz: gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Irmãos, normalmente a gente associa o livro de Salmos, e nossa cabeça vai mais nessa direção, Pelo menos a minha vai, eu acho que é meio comum. Associar o livro de Salmos ele é chamado de livro de louvores, ok? O nome do livro de Salmos do Antigo Testamento é o livro dos louvores. E a gente associa louvor, geralmente, aqui que
acontecimento, que circunstância? A cânticos alegres, né? A gente associa louvor, significa cantar alegremente, significa, né, estar bem, se sentir bem, porque na nossa mente ocidental, né, também associado com a nossa cultura, instrumentos e cânticos geralmente são associados com, né, alegria, festa, happy hour, né? Mas muitos dos salmos, e na verdade não são muitos, a maioria dos salmos são salmos de lamento. Lamento individual e lamento nacional de Israel. Se você for contar os salmos, a maioria é salmo de lamento, onde a pessoa está sofrendo e relacionando o seu sofrimento, a sua vida a Deus. A maioria não são salmos onde a pessoa está com o coração em festa. Porque será que Deus inspirou, né, a sua palavra dessa forma? Deus tem uma coerência, porque Ele já disse, né, na própria palavra dEle, que, olha esse versículo, a nossa vida, ela é desgastada não no ambiente de alegria, ela é desgastada nesse ambiente. Os nossos anos vão passando e a gente vai percebendo que neste mundo as coisas não se tornarão melhores, a gente não vai estar mais, né, cheio de coisas, assim, experiências com o coração repleto de alegria, ok? A nossa vida, ela é mais caracterizada pelo ambiente de tristeza, porque Deus vai usar a tristeza, já vimos isso aí, né? Do que quando a gente está ali, afoito, meio assim, disperso por causa de sentimentos de alegria. Então, nossa esperança de mudar e crescer espiritualmente se deve ao fato de que Deus se oferece, né? Todo salmo de lamento vai ver Deus ali se oferecendo como a resposta e como recurso para a tristeza que a gente sofre e para a tristeza que a gente causa nos outros também. Agora, se você não buscar a Deus na sua tristeza, você está, no mínimo, desprezando a maior parte do livro de Salmos, né? E você vai permanecer numa tristeza, ok? Sem relacionar Deus à sua vida, e com certeza você vai piorar. Então, Deus colocou na sua palavra instruções suficientes a respeito dele, do relacionamento dele conosco, para que a gente use isso. Ok? Outro ponto é que a tristeza nos mostra que o pecado traz sérias consequências, e isso nos ajuda a não viver pecando. Salmo 38, Davi fala: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Suportar tristeza, aqui, a construção aqui tem a ideia de ter medo, de ficar ansioso por causa do pecado cometido. Agora, se você perguntar aí fora nossa cultura, é o que as pessoas querem evitar, né? Eu não quero ter consequência, eu não quero sentir nada, eu quero sentir bem o tempo todo. Impossível. Porque como pecadores, nós sentiremos tristeza por causa do pecado, e isso é uma bênção. É muito bom que isso aconteça. A tristeza é uma consciência, é uma consequência da consciência sensível ao pecado. Portanto, ela é uma bênção. Pecar e não sentir pesar, nem ter medo das consequências, é a mentalidade do ímpio, ok? Que vive como se Deus não existisse, e o pecado fosse uma ilusão. Várias religiões, inclusive, pregam isso: o pecado não existe, isso é uma ilusão, isso é algo criado pela religião das pessoas. Errado. O pecado é real, ele produz efeito real na nossa vida, a gente comete de maneira verdadeira aquilo e sofre consequência verdadeira por aquilo, porque é verdade o que Deus falou na palavra dele. Então, pecar e não sentir nada, não querer sentir nada, é ruim, ok? É uma bênção quando a gente experimenta consequências, porque isso nos desmotiva a viver no pecado, ok? Em relação ao cristão, ok? Se ele
ficar assim tentando se desviar dessas consequências sem tratar de verdade por que ele está cometendo aquilo, vai revelar o que em relação ao cristão? Uma mente desviada do padrão bíblico, da verdade sobre Deus, a ofensa contra Deus, do próprio sacrifício necessário para liquidar os nossos pecados perante Deus, e sobre si mesmo, em acreditar falsamente que não merece sofrer as consequências dos seus atos. E no final, quando ele acredita nisso, ele está desvalorizando algo que é muito importante, que a Bíblia está recheada dessa palavra, que é a palavra misericórdia. Porque se eu não me vejo como pecador, e se eu não quero sofrer consequências do meu pecado, eu também não vou valorizar e não vou buscar a misericórdia de Deus, porque eu não preciso disso, ok? Eu não pequei, eu não fiz nada de errado, eu não sinto nada de errado, então a misericórdia perde o seu valor para essa pessoa, ela não vai atrás disso, e sem misericórdia como é que um cristão vive? Piora, né? Então, ele precisa, quando a gente percebe as consequências, quando a gente se entristece pela consequência do nosso pecado, do pecado cometido como consequência do pecado, né? A gente está refletindo, puxa, eu ofendi a Deus. Isso é muito importante, é muito sério. Eu estou valorizando, Deus me perdoou. Olha o que ele fez, olha o seu plano redentor, olha o que ele teve que fazer e sofrer para perdoar nem que fosse um pecador nesse mundo. Ele faria. E agora eu posso valorizar a misericórdia de Deus. Eu preciso dessa misericórdia para viver. Não tem como viver sem a certeza de que Deus não vai me tratar conforme os meus pecados. Isso é misericórdia. Mas se para mim isso não é importante, eu também não vou buscar nada disso. Também a tristeza ensina que nem sempre sua origem é pecaminosa. Ok? Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Nem sempre nós estamos tristes por causa de um pecado cometido. Pode ser estar triste porque os outros estão pecando contra nós. E Deus espera isso de nós. A gente não vai ficar alegre quando estão pisando na nossa vida, ok? Senão seria estranho, seria anormal, ok? Sentir bem quando estão fazendo mal contra você, né? Nem sempre. Jesus falou, a minha alma está profundamente triste até a morte. Profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus não estava pecando, não ia cometer nada de pecado, a gente sabe disso, mas ele estava profundamente triste. Nem toda tristeza é de origem pecaminosa. É uma atitude muito legalista e destrutiva, na verdade, em relação às pessoas, pressupor que sempre que uma pessoa está profundamente triste, significa que ela está vivendo longe de Deus. Isso é errado. Isso é farisaísmo. Ok? Porque parte da nossa vida vai ser vivida na tristeza e não significa que estamos vivendo longe de Deus. Pelo contrário, quando Jesus ficou profundamente triste, ele estava cada vez mais perto de cumprir a vontade de Deus na vida dele. E a sua tristeza era justa, e muitas vezes a nossa tristeza vai ser também, ok? A tristeza também é a oportunidade de crescermos em comunhão e ministério mútuo. Romanos 12:15 fala o quê? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Esse verso não está falando de um mero sentimento, porque muitas vezes é usado dessa forma. Não está falando de sentimento. Ele envolve um sentimento, mas ele está falando de um envolvimento, ok? Ele está no contexto da vida da igreja em comunhão. Romanos 12 está falando como é que o cristão e a igreja vão viver. Então ele está dizendo que é normal, os cristãos deveriam viver envolvidos uns na vida dos outros, né? Esse é o contexto ali. A comunhão verdadeira é ter uma vida em comum, né? Por isso,
envolvido na vida dos outros, se alegrar com a alegria do irmão e se entristecer com a tristeza dele, do jeito que está colocado aqui, só vai acontecer quando existe amor verdadeiro. Você vai ver os versículos 9 e 10, versículos anteriores a esse aqui de Romanos 12. Que fala que o amor deve ser verdadeiro, deve ser sem hipocrisia, deve ser intenso. Ok? Quando esse amor que Deus colocou já no coração do crente está acontecendo, as pessoas estão vivendo realmente em relação aos outros, o que vai acontecer? O outro realmente vai ser importante para mim. Porque a gente vai enxergar a pessoa não segundo os meus interesses egoístas, não segundo o que ela pode dar para mim, mas segundo a visão que o pai tem dos seus filhos e suas filhas. Então aquela pessoa está sofrendo, aquela pessoa está triste, ela está arrasada ali. E se ela é importante para mim, então eu vou compartilhar, me dá a sua tristeza aqui, que nós precisamos dividir a sua tristeza aqui comigo. Isso é comunhão. Eu preciso pegar um pouco do que você está passando e me envolver com você, para que fique mais fácil para você e que eu possa também ter o ministério na sua vida. Então, se entristecer não é simplesmente sentir algo, é se envolver quando a pessoa está numa situação ou noutra situação. Quando a gente enxerga dessa forma, a gente vai buscar o outro para que ele possa dividir a tristeza conosco, para que ambos experimentem o efeito da verdadeira comunhão que só o cristão pode ter. Uma sociedade que não está nem aí um para o outro, certo? A sociedade é competitiva, o cristão é cooperativo, é diferente, é outra coisa. Então, comunhão é você pegar aquilo que a pessoa está passando e falar assim, eu preciso agora ter um pouco para mim disso também, para a gente passar junto. A tristeza, muitas vezes, é causada justamente pelo profundo senso de justiça contra o pecado e a favor do inocente. Só um ponto que eu lembrei aqui também em relação ao anterior, né? É que lembra, a Bíblia fala, isso mostra até vou voltar um pouquinho aqui no ponto anterior, né? Romanos 12, mas a Bíblia fala que é justamente no compartilhar, né, dessa tristeza, é quando a gente se envolve, a Bíblia fala que na angústia se faz o irmão. Porque na festa, pessoal, é fácil. Poxa, é gostoso, né? Quando está tudo ali, oba-oba, junta um monte de gente. Quando a gente volta para a realidade, e alguém está angustiado, quem vai sobrar na vida dessa pessoa ali, fora Deus que sempre está ali, é alguém que realmente é irmão. O amigo é esse. Ok? Porque os outros já foram para casa, com a barriga cheia, está tudo certo. Mas aquele que ficou ali, e está compartilhando da angústia, filha, esse é o irmão. A tristeza muitas vezes então é causada justamente pelo profundo senso de justiça contra o pecado e a favor do inocente. Falou mais Ester perante o rei e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Ela estava sofrendo muito pela injustiça que o seu povo ia sofrer. Ok? Davi, por exemplo, e Jonas, né, aquela amizade verdadeira, perceber que o interesse de um era o outro, né? Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Jonatas viu uma injustiça, Ester viu uma injustiça, e ficaram mal por causa disso. Uma justiça cometida contra o inocente. Okay? Isso é o coração de um cristão normal. Okay? Se entristecer, okay?
ter um profundo senso de tristeza, entristecer pelo profundo senso de justiça, contra o pecado e a favor de quem está sofrendo aquilo. A tristeza nos ajuda, e detalhe, Jonatas se colocou a ponto dele mesmo sofrer o ataque do seu pai, para que Davi não sofresse. E Esther a mesma coisa, porque ela sabia que quando ela se comparecesse diante do rei ali, pode ser que o rei não levantasse o cetro, não fosse favorável, era a morte. Ela sabia disso, mas mesmo assim ela fez, porque ela se preocupava com o outro. A tristeza nos ajuda a perceber que nosso pecado prejudica a vida dos outros. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Causar tristeza em outros serve de indicador que estamos vivendo de maneira carnal e não espiritual. Então a gente precisa ver, pessoas estão se entristecendo por minha causa, provavelmente eu estou vivendo fora da vontade de Deus, né? Aquilo é um indicador, um termômetro de como minha vida está, porque é interessante, infelizmente, mesmo dentro da igreja, as pessoas acham que a minha vida, o meu pecado que eu faço, eu deixo de fazer, sendo que é da minha conta a minha vida, né? Sendo que eu que sou o dono, não é a sociedade que fala assim, ó, eu sou dono, né? Aquela frase, meu corpo, minhas regras. Infelizmente, o cristão às vezes acredita nisso. Meu corpo, a minha vida, os meus desejos, minhas regras. Não. Na verdade, o que é nosso, depois que Jesus comprou? Tentar tirar dele é roubo. Então, o que eu faço com a minha vida, ou deixo de fazer, se está causando tristeza, se está desanimando você, eu preciso parar com isso. Porque eu não tenho direito, licença para viver assim. Preciso me arrepender. Ok? É anormal um cristão achar que pode viver pecando, afetando a vida dos outros, e ainda acreditar que está em comunhão com o Senhor. A Bíblia fala que não está. A tristeza nos ensina que não temos controle sobre o que acontece muitas vezes e nos leva a buscar refúgio em Deus. A gente não sabe muitas vezes o que acontece, né? Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Ok? Nossa vida não está debaixo do nosso controle, nem tudo a gente vai conseguir explicar nesse mundo. Mas a gente pode buscar a Deus, falar, bom, o que será que diz respeito agora a essa situação aqui? Do que se trata? Sem resposta, sem consolo, né? Sem alguma direção, pode ter certeza que Deus não vai deixar a gente. Não vai. Tristeza é oportunidade para sermos fortalecidos pelas certezas da palavra de Deus. Minha alma de tristeza verte lágrimas. Ok, é real. É verdade. Fortalece-me segundo a tua palavra. Também é verdade. O primeiro é verdade, o segundo também. Ela é oportunidade, assim, se eu buscar a palavra de Deus, como Davi, que era um sofredor também, ele fala muito sobre isso, a pessoa vai sair fortalecida. Agora, se ela não fizer nada em relação à palavra de Deus, é uma escolha de permanecer sem resposta, sem direção, sem nada, consigo mesmo. E consigo mesmo, comigo mesmo, eu sei que funciona, não vai dar certo. Preciso da palavra de Deus. Não existe nenhuma tristeza que não possa achar consolo na Bíblia, porque Deus ensina ao que crê como lidar com qualquer circunstância. Ok? Não tem nenhuma situação onde Deus não vai ter uma direção para nós na palavra dele. Às vezes é difícil achar, às vezes dá trabalho, você precisa de ajuda, precisa de conselho, precisa de alguém junto com você. Mas está lá. A gente precisa, né, entender a situação. A tristeza nos ensina que a alegria nesse mundo é passageira.
já vimos esse versículo também, até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Ok? Então já vimos isso. A tristeza nos ajuda a refletir melhor sobre a realidade que Deus já determinou, para aprendermos a viver como Ele determinou. Então, esse versículo também a gente já viu. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então, Deus determinou que a morte, por exemplo, é uma realidade. Bom, se a morte é uma realidade, se estaremos diante de Deus um dia, como é que eu vivo então? Como é que eu vou viver me preparando? Porque cada dia é uma preparação para esse dia que vai acontecer, né? Pode ser que a gente seja levado ao céu e não experimente a morte, mas isso não é nem tão importante, pessoal. O importante é que estaremos diante de Deus, e estaremos diante de Deus com o fruto da vida que nós vivemos cada dia aqui. Essa vai ser a nossa real preocupação. Passar ou não pela morte é uma decisão que Deus pode poupar alguns, não poupar outros, ok? Mas todos nós estaremos diante de Deus. Salomão resume o seu livro, inclusive de Eclesiastes, falando isso. Sabe qual a suma é? Assim, ó, teme o Senhor, porque Deus vai trazer à luz tudo o que nós vivemos aqui. Então, se eu sei disso, eu preciso viver conforme o que Deus determinou na palavra dele. A tristeza nos ensina que é Deus quem pode mudar nossa situação e produzir alegria. Ele pode. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Deus, no seu plano, no tempo certo, depois de cumprido certas coisas na nossa vida, Ele muda a nossa situação, quando e se Ele achar que isso é bom para nós, né? A tristeza nos ensina que os discípulos de Jesus nesse mundo terão muita tristeza, e que estes mesmos discípulos, quando encontrarem a Jesus, terão uma alegria que vai superar toda a tristeza que tiveram. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Agora, irmão, significa, sabe qual o momento? Desde que Jesus deu essa ordem até a igreja ser levada para o céu. O agora é isso aí. Vocês estão tendo tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vai chegar esse momento, né? Que bom, né? Pensou? Que alegria? Por isso agora, a gente precisa viver como Deus planejou para nós na Bíblia. A tristeza nos afeta de maneiras incompreensíveis a nós mesmos, mas sempre compreendidas pela palavra de Deus. Levantando-se de oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. Já dormiu de tristeza? Difícil explicar algumas coisas, mas Deus tem explicação para aquilo, talvez não para nós, né? Talvez não vai falar tudo na nossa vida aqui, mas vai falar o que a gente precisa. Mas Jesus, Ele foi lá, e os achando dormindo, Ele fez algo, Ele ministrou a vida daqueles discípulos, ok? Então, qualquer que seja a nossa situação, ainda que seja incompreendida por nós, para Deus ela é clara, Ele vai fazer alguma coisa se a gente se aproximar dEle.
A tristeza nos equipa para consolarmos aos outros com o consolo que recebemos de Deus. É Ele, Paulo fala, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Não é nossa, que Deus coloca aquilo na nossa vida, Deus trabalha, Deus nos consola, Deus reúne princípios, a gente faz alguma coisa com aquilo, a gente vive aquela experiência, aquela circunstância com o Senhor, então a gente é consolado, o nosso coração é aquietado, é dirigido, né, a continuar confiando em Deus, e a gente aprende com aquilo, e com aquilo que a gente recebeu, com aquele processo, muitas vezes de mudança, inclusive mudança bíblica, que a gente mudou nosso pensamento, a nossa atitude, alguma mentira que eu taquei fora, agora eu coloquei uma verdade de Deus ali, enfim, esse trabalho, essas respostas de Deus para nós, é o equipamento agora que eu recebi, que Deus vai querer me usar para fazer isso com as outras pessoas. Por isso que às vezes a gente luta, nossa, por que eu estou passando tristeza? Pode ser, muitas vezes, que é por causa do outro. Você vai ter um baita ministério depois. Muitas vezes é o que acontece na própria palavra de Deus. A tristeza nos leva a nos compadecer dos perdidos e evangelizá-los. Paulo falou, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Percebe? Paulo sofria muito por ver que ele, sendo judeu, viu os judeus ali tendo rejeitado o Messias, e via como é que estava a vida deles, e Paulo ali se compadece e ele age, né? Ele se preocupa, ele escreve toda uma teologia, explicando, não, calma, os judeus ainda vão ser alcançados, está vendo, eu fui alcançado aqui nessa época da igreja, mas ainda vai haver uma época que de maneira nacional o judeu vai ser reaproximado de Deus, aquele que Deus escolheu para participar daquele momento histórico ali e tal. Paulo se mexe, por causa da tristeza que ele tem de ver as pessoas que foram eleitas de maneira, como povo de Deus, não terem experimentado a salvação individual de Deus. Ele fala, não, mas isso, Deus ainda está trabalhando, calma, Deus tem um momento para o seu povo ainda. E Paulo evangelizava essas pessoas, e sofreu por evangelizar essas pessoas, muito, né? Os romanos, assim como Jesus, só tiveram acesso à vida de Paulo, porque Paulo foi colocado pelos judeus em situações terríveis, que ele escolheu viver para alcançar o seu povo. E ele não estava triste, amargurado contra o seu povo, pelo contrário, ele queria que aquele povo compreendesse, que eles precisavam da misericórdia de Deus também, né? Então Paulo, assim como Jesus, né, foram colocados em situações injustas, muitas delas. Fico pensando, né, eu já estava conversando com o Leandro lá em casa, né, assim, quem de nós realmente gostaria mesmo de ser um amigo chegado do presidiário Paulo? É bom se o apóstolo Paulo, só quer, né? Mas o meu melhor amigo é um cara que entra e sai da cadeia toda hora. E para explicar isso na sociedade é difícil, né? Mas ele só estava lá por causa da injustiça contra ele. E a injustiça que ele sabia que ia acontecer por falar de Jesus para aquele povo. E por gentios também, né? A tristeza nos ajuda a confrontar o pecado e o pecador e o seu pecado. E ela permanece enquanto não alcançarmos vitória contra o pecado. Paulo fala para os coríntios lá, isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que quando for visitar aquela igreja lá, né, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria também é a vossa. Toda uma situação aqui, né, provavelmente ligada àquela pessoa que pecou, em 1 Coríntios 5 tal, e a igreja não lidou de maneira adequada, e aquela pessoa foi vivendo naquele meio, e por um tempo,
não houve arrependimento, e Paulo teve que escrever uma carta difícil, chamada Carta Severa, que Tito levou ali para aquelas pessoas. E aí Paulo ficou esperando a resposta. O que será que vão fazer agora com essa situação? E no meio dessa situação, 2 Coríntios mostra que aquelas pessoas, levantou-se pessoas ali, talvez esse próprio homem, e começou a acusar, tentar desmerecer o ministério do apóstolo Paulo, tentar retirá-lo para que falsos mestres, inclusive, ocupassem o lugar de Paulo na igreja. E Paulo estava sendo atacado pela igreja que ele começou ali. E agora ele fala assim, eu não quero ir de novo lá e ficar triste, como eu fiquei, eu não quero. Só que para isso não acontecer, o que precisa acontecer é que a coisa precisa ter sido tratada aí de maneira como Deus quer. Porque senão eu vou lá e vai acontecer isso de novo. E vocês são responsáveis, Paulo fala, para que eu volte a ter alegria. E eu vou ter alegria quando vocês estiverem alegres por ter sido tratado o que tem que ser tratado. Percebe? Falta de arrependimento causa profunda tristeza em quem realmente se importa com você. Paulo não tinha como viver alegre, porque ele se importava como aquelas pessoas estavam vivendo, muitas delas no pecado. Depois ele vai agradecer a Deus, né? Capítulo 7, porque de verdade houve um arrependimento. Mas antes disso foi uma luta, foi muito triste. Então quem se importa vai passar por isso, pela tristeza, enquanto a situação não é resolvida. A tristeza é a parte essencial do arrependimento que transforma, né? Capítulo 4 de Tiago, quando ele vai falar da luta dos desejos, do que faz a gente viver muitas vezes pecando, nossa idolatria e tal, e depois ele vai dar tipo uma receita de bolo, né? Do versículo 7 a 10 ele vai mostrar ali como é que se trata aquilo, e no versículo 9 ele fala, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Se não há o ingrediente de profunda tristeza em alguém que precisa se arrepender, é que o arrependimento não está acontecendo, porque é parte essencial do processo de arrependimento, né? Se não acontece isso, é que o arrependimento bíblico não está acontecendo na vida da pessoa. Ela só está, eu estou muito triste, mas se isso não é demonstrado, se realmente a sua vida não está passando por uma tristeza ligada ao pecado que precisa ser eliminado ali, fingimento, isso não está acontecendo. Mas precisa acontecer, porque Deus colocou, isso aqui está no imperativo. Pessoa que gastar um tempo suficiente, vendo o que está acontecendo com a sua vida, ela vai poder fazer isso aqui. Afligi-vos, chorai, lamentai, converta-se o vosso riso em pranto. É do pecador normal, arrependido, viver assim. Tristeza é parte normal da disciplina bíblica, por isso só deve ser eliminada pelo arrependimento. Então, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É uma coisa muito difícil, né? Para mim, pelo menos é. Muito difícil. Mas eu caio muito nisso, de ver alguém ali passando por algo que precisa passar, eu quero tirar a tristeza da vida da pessoa, né? Eu quero trazer às vezes, né, não quero que ela fique desse jeito. Bom, por um lado é bom, né? Mas eu já percebi que às vezes eu fiz um desfavor ao que Deus estava fazendo, né? Eliminar, simplesmente
fazer a pessoa se sentir melhor no processo, enquanto não está esse fruto de justiça acontecendo, pode ser prejudicial. Pode ser que ela pare de pensar, nós somos assim, né? Quando a gente tem algum alívio, normalmente a gente interpreta como está resolvido, como está tudo bem. E eu paro muitas vezes de mexer no coração ali, porque eu estou me sentindo melhor. Somos assim, irmãos. Então, eu preciso tomar cuidado com a minha vida e com a vida dos outros, né? E finalmente, a tristeza precisa nos levar ao arrependimento quando pecamos. Para eliminarmos a tristeza pela perda das coisas mundanas que a gente valoriza. Então, 2 Coríntios 7, Paulo está tratando aí no capítulo já de graças a Deus, uma tristeza que funcionou, porque a tristeza segundo Deus, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, para salvação. E não está falando só salvação, né, no sentido de justificação, salvação no sentido de completar, né, a gente está sendo salvo todo dia de viver como não salvo, como pessoas que não conhecem a Deus. A nossa vida está sendo transformada. Então, produz arrependimento que a ninguém traz pesar. Pode ser que aquela pessoa fosse descrente, se arrependeu, e pode ser que ela fosse crente, né, e continuou crescendo. A gente não sabe. Mas a ninguém traz pesar esse tipo de tristeza segundo Deus, porque ela produz mudança, arrependimento. É bom, o pecador precisa mudar, para isso que Deus nos salvou. Mas a tristeza do mundo produz morte. Ficar apegado, né, ter tristeza por não querer mudar, por não querer me desapegar das coisas que são erradas, vai me matar, vai te matar, vai te afastar do que Deus planejou na tua vida. Então, quando nossos desejos nos atraem em direção ao pecado, é porque a gente acredita que teremos alegria, a gente só peca por causa disso. A gente acredita, nossos desejos, eu acho que eu vou encontrar alegria naquilo ali, mesmo Deus falando que não. Então, Deus nos convence de que o pecado só nos dá tristeza. E Deus, ao fazer isso, está enfraquecendo nossa atração pelo pecado, sua propaganda enganosa. A propaganda enganosa do pecado são as coisas desse mundo, ok? De se apresentarem para nós como coisas prazerosas, não enganosas. E Deus faz isso a fim de preservar nossa vida da inutilidade aos seus propósitos e da própria destruição que o pecado vai causar se não for freado, se não houver mudança. Então isso é arrependimento. Deus produz isso na vida de quem Ele ama, na vida de quem é filho e filha, Deus faz isso. Então é por meio do evangelismo, do discipulado, do pastoreio, que nós podemos ajudar as pessoas a discernir que tipos, porque dificilmente é uma só que está na vida de uma pessoa, que tipos de tristeza estão enfrentando numa certa circunstância. E como essa pessoa precisa aprender a se voltar para Deus, a fim de obter o proveito que Deus planejou para a sua vida, naquela circunstância ali, e continuar crescendo à semelhança de Jesus. Esse é o trabalho de envolver com as pessoas, né? É perceber como é que ela precisa aproveitar aquilo, como é que ela vai se aproximar mais de Deus, como é que algumas coisas erradas vão ser eliminadas, para ter a qualidade de vida que Deus quer que ela tenha, como discípulo. Amém? Senhor, agradecemos, sabemos que não são todas as instruções na Tua palavra, a respeito de como a tristeza é parte normal da nossa santificação, mas agradecemos porque o Senhor, não só nessas instruções, mas em todas as outras, o Senhor quer nos aproximar de Ti, transformar nossa vida, que a gente possa ter essas verdades na nossa mente, buscar a Tua ajuda, buscar a ajuda um do outro aqui para aprender a praticar, a aplicar na nossa vida, porque muitas vezes a gente fica confuso de tanta tristeza, e que nós possamos continuar crescendo como corpo, onde se um pé sofre, a mão sofre. Que a gente possa continuar crescendo em estar bem quando o outro está bem, estar mal quando o outro está mal, e
que no Senhor, com certeza, nós encontraremos um caminho bom para a gente viver e de verdade experimentarmos as virtudes, né? Elas crescendo na nossa vida, no ministério verdadeiro uns para os outros. Com certeza isso nos dará um testemunho poderoso no meio de uma sociedade que despreza, que é corrupta, que finge se importar, mas que o amor de Cristo não está lá. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Intervalo.